A paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, provavelmente você já deve ter recebido aí, né? Esse cartãozinho aqui, ó, das testemunhas de Jeová, né? Que passam aí de casa em casa, né? Entregando esse folhetinho aqui. Meus irmãos, essa heresia aqui vai levar milhões para o inferno, meu irmão. Deixa eu ler aqui o que está escrito aqui, ó. Seja feliz para sempre. Né? Esse curso bíblico gratuito, interativo, é oferecido pelas Testemunhas de Jeová. Esse aqui, ó, seja feliz para sempre. Né? A Testemunha de Jeová, às vezes, vem com umas cartilhazinhas, uns livrinhos, uns negócios, dizendo que. Opa, deixa eu esconder aqui esse site diabólico. Eles ensinam que você vai ser feliz para sempre. Todo mundo que morre, ou seja, todos que morrem, independente do que tenha feito, vai ser feliz para sempre. Ou seja, independente se inclinou para o mal, para o pecado, ou aqueles que fizeram o bem. Para ele, eles acham que vai ser salvo. Né? Meus irmãos, isso aqui uma doutrina do diabo, meu irmão. Né? Para quem já viu o Testemunho de Jeová, sabe que eles não creem em Jesus Cristo como nosso Senhor, né, e Salvador. Eles creem como Jesus Cristo foi uma pessoa, um homem normal que morreu ali, que crucificou, né, que morreu. Uma pessoa que amou o seu próximo, tal. Tá entendendo? Só heresia, meu irmão. Mas ele não crê que Jesus Cristo é Deus. Né? Como fala lá em Filipenses 2, né? Que ele deixou a sua glória para habitar aqui e ser servo. Né? Que ele era o próprio Deus encarnado, né, meu irmão? Como fala lá em João, né? Que o verbo se fez carne, lá no capítulo 1 de João, né? E o próprio Jesus Cristo, meu irmão, ele se transfigurou, né? Para Tiago, João e Pedro, né? No monte. Ele se transfigurou, que ali quando ele se transfigurou, Jesus Cristo, apareceu ali para ele, né, meu irmão? Apareceu ali para ele Elias e Moisés, ali conversando com ele acerca do reino, né? Então, meu irmão, aí eu vejo essa heresia, né? Apesar que lá em 2 Pedro capítulo 2 fala que no final dos tempos iriam vir falsos profetas que iriam introduzir heresia de perdição, que por conta da ganância de dinheiro iria fazer das pessoas negócio, né? Ou seja, são doutrinas de demônios. Eles não estão aí preocupados com a alma, de levar as pessoas para a salvação, não. Eles estão querendo levar as pessoas para uma heresia e daí as pessoas serem condenadas e ir para o inferno, por estar seguindo doutrinas de homens, né? Por estar seguindo isso aqui, né, meus irmãos? E Paulo ele alertou sobre isso lá no capítulo 1 de Gálatas. Olha o que é que fala aqui, irmão. Deixa eu ler para vocês aqui. Gálatas capítulo 1, que diz assim, ó. Estou chocado, isso aqui é Paulo falando para os Gálatas, ó. No capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim, ó. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, né, para seguirem outro evangelho, né? Paulo ali dizendo, ó, estou chocado com você, estou impressionado com vocês, né, que vocês, né, se desviaram tão depressa aí para seguir um outro evangelho, né? Que na verdade, aí aqui fala no versículo 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Essas pessoas estão querendo corromper o evangelho de Cristo. Ensinam doutrinas, ensinam coisas que não tem aqui na Bíblia, que não é bíblico, né? Então, por conta disso, vai levar muita gente ao erro, às portas largas, né? Para levar muita gente para o inferno. Contudo, ainda que nós, aqui já no versículo 8, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anunciam um evangelho diferente do que já vos pregamos, já que nos pregamos antes, já os que vos pregamos antes, seja considerado maldito. Ou seja, essas pessoas que pregam um outro evangelho, se não é o evangelho de Cristo, essas pessoas são malditas, são anátema. Em outras traduções fala anátema, né? Maldito, amaldiçoado. Aí no versículo 9, conforme já vos revelei antes, declaro que uma vez mais
qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Né? Aí aqui diz, ó, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus, ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Né? A gente que prega, meu irmão, o evangelho de Cristo, a gente não procura agradar a homem, não. A gente não procura agradar doutrinas de homem, não procura agradar a padre, a pastor, a membros evangélicos, ou essas doutrinas de demônio, não, meu irmão. O que a gente quer agradar é a Cristo. Né? A gente tem que agradar a Ele. A gente foi comprado pelo um bom preço. Né? Ou seja, pelo sangue de Cristo. A gente não deve seguir essas doutrinas, meu irmão. Isso é doutrina de demônio, isso aqui, ó. Testemunho de Jeová. Né? Eles ficaram. Ele teve uma hora que eu estava lá conversando com eles não gostaram do que eu falei, né? Eles não gostaram. Eles quiseram pegar a Bíblia ali, né, falar de coisas que não tem sentido, que a Bíblia não fala. Quando eu comecei a falar dos falsos profetas e falei sobre o inferno, né, que a nossa crença é só em Cristo Jesus, né, que a salvação só está nele, eles não gostaram, eles pegaram e saíram. Né? Eles pegaram e saíram. Por quê? Porque eles não gostam de Cristo, não. Eles gostam do diabo, eles gostam do líder dele, eles gostam de seguir a denominação dele. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A gente não deve seguir templos de homens. Não, a gente deve seguir a Cristo. Porque Jesus Cristo foi que veio para nos salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, para salvar a humanidade, não para condenar. Né? Mas infelizmente aqueles que não crêem nele, em quem? Jesus Cristo, não vão ser salvos, vão tudo para o inferno. E uma doutrina que vai levar milhões para o inferno é isso aqui, ó, testemunho de Jeová. Né, meus irmãos? Então é isso aí, meu irmão. Não deixe se levar por isso aqui não, meu irmão. Tem aqui o negócio do site aqui, estou até escondendo com o meu dedo aqui, para vocês não entrar nessa doutrina de demônio aí. Né? O que eles prometem é o que? É felicidade, como diz aqui, ó, seja feliz para sempre. Né? Conversa com eles para você ver. Ele só vai falar de felicidade, só vai falar né, que aqui vamos ser salvos, que todo mundo vai ser salvo. Entendeu? Pede para ele falar do pecado, pede para ele falar lá de Lucas 16, 19, para ver se eles lêem. Eles não lêem. Né? Pede para ele falar lá do capítulo. Né, do capítulo 7 lá de Mateus, ou capítulo 9 lá de Marcos, né? Ou 25, principalmente 25 de Mateus, né? Que Jesus Cristo vai pôr as ovelhas à esquerda e o bode à direita. Vê se eles vão pregar sobre isso. Eles não pregam, irmão. Por que eles não pregam? Né? Porque eles só querem pregar heresia, só querem pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Um falso evangelho. As pessoas só querem ouvir falar de quê? De felicidade, que Deus ama a todos, né? Que Jesus Cristo morreu por todo mundo, né? E a própria palavra de Deus deixa bem claro que aqueles que inclinam para a carne vai colher morte. Né? Lá em Romanos fala, capítulo 6 de Gálatas também fala, né? E fala que aqueles que estão no pecado, que vivem na prática do pecado, não vai herdar o reino de Deus, como é no caso de 1 Coríntios capítulo 6. Né? Então, meu irmão, a gente tem que não seguir esses tipos de pessoas aqui, esses tipos de doutrina. Isso aqui é doutrina do diabo. Né? Como fala lá em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2, que diz que o Espírito diz que no final dos tempos, muitas pessoas vão se apostatar da fé para dar ouvido a doutrinas de demônio. Isso aqui é doutrina de demônio. Né? E se as pessoas não lerem o Evangelho, infelizmente são enganadas. Né? São atraídas para isso aqui. Ó. Né? Isso aqui eu não estou falando só da Testemunha de Jeová, não. Eu estou falando aqui da Igreja Católica, né? das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, Igreja Universal do Reino do Edir Macedo e daí por diante. Todas essas doutrinas aí que vai levar milhões para o inferno, infelizmente. Por quê? Porque se você for ver as práticas que eles fazem lá dentro, é antibíblico. Né? Como é no caso do dízimo, que eles falam, não, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Me diga na Bíblia onde está dizendo que se você não der o dízimo, vai para o inferno. No Novo Testamento você não vai ver Cristo falando sobre o dízimo ou pedindo o dízimo.
ou pedindo para as pessoas ali fazer voto, ou ele mesmo pedindo dízimo para ele, ou os discípulos, ou o apóstolo falando sobre dízimo. Não. O único local que você vai ver, a única parte da Bíblia que você vai falar sobre, que você vai ouvir falar sobre o dízimo, é lá no capítulo 23 de Mateus. Né? Assim como lá também lá em Hebreus, né? 23 de Mateus, né? Que os fariseus só davam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, né? E desprezavam o mais importante, que era a misericórdia, né? Porque os caras só queriam saber de dinheiro, e mesmo assim era do alimento. Falava de alimento, em nenhum momento você vai ver falar em dinheiro. Aí o dízimo que vocês pagam aí, principalmente vocês que é dessas igrejas evangélicas aí, vocês que estão ouvindo aí. E aí, você paga o dízimo o quê? Você leva 10% de macaxeira lá para o seu pastor? Você leva, vamos dizer aí, cereal, feijão, arroz para o seu pastor? Não, até porque se você levar ele não vai querer, ele quer dinheiro. Né? Porque são pilantra, né? Como fala lá em 2 Pedro capítulo 2, que por conta da ganância vai fazer das pessoas negócio. Né? Aí você diz, não, mas o pastor é digno do seu salário. Vai ler capítulo 11 de 2 Pedro, que Paulo disse que negou receber salário para não ser pesado para ninguém, e ele mesmo disse que trabalhou para não ser pesado para ninguém. Né? Aí os pessoal, infelizmente, não lê a Bíblia e é enganado por esses caras. Né? Porque dízimo no passado nunca foi dinheiro. Você não vai ver templo, dentro do templo lá para os levitas e os órfãos e as viúvas entrando dinheiro, não, era só alimento. Só alimento. Porque você acha que esses pastores hoje botou dízimo dinheiro, ou sacrifício, ou voto, tudo dinheiro. Por que foi que eles colocaram? Porque eles sabem que dinheiro faz o quê? Faz ele viajar, dinheiro faz eles ir para restaurante, como eu preguei na praia agora domingo. Né? Preguei na praia sobre isso. Né? Na praia eu estava pregando sobre isso. Eu vi até eu acho que era pastor ou era obreiro da Igreja Universal. Né? Ficou meio rindo, meio de lado, eu falando, pregando sobre essa questão aí. Mesmo na hora que eu estava pregando, que eu estava dizendo que tem muitos deles ali que ficam no restaurante, mesmo na hora apareceu. Eu percebi por causa da roupa, porque a roupa que os obreiros usam lá e as esposas de pastor usam também, essa roupa, que é uma roupa tipo como se fosse um vestido. Né? A Zoe estava lá, ele percebeu pelo que eu estava pregando, eu percebi, eu digo que aqui tem muitos pastores, e na hora quando eu falei isso, vi lá da Universal. Ele ficou até meio rindo de lado, porque quando eu vi, eu falei logo. E ele ficou irado. Ficou aquele rindo, mas aquele rindo meio, sabe, meio com raiva. Né? Isso aí é para desmascarar esses filhos do diabo mesmo. A gente tem que pregar a verdade. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado aonde a gente está pisando. Né, meu irmão? Igreja nunca foi templo feito por mão de homem. Não, igreja somos nós somos a casa. Né? Nós somos santuário, a igreja de Cristo. Né? Fomos feitos pedra viva de Cristo. Né, meu irmão? A gente estamos vivos, mas Cristo reina em nós, né? O Espírito Santo, como fala lá em 1 Pedro. Né? Então a gente tem que ler o Evangelho e parar de ser enganado por esse filho do diabo mesmo. Né? Então tá aí o Evangelho. Né, para você ler. Tenho aqui, ó, duas Bíblias. Tenho duas Bíblias. Tenho essa Bíblia aqui, tenho aquela ali e tem uma que está no carro, né, que ficou no carro. Né? Eu tinha 4, mas porém uma eu dei para um morador de rua, lá na rodoviária, né, há mais ou menos 4 meses atrás. Né? Eu dei uma Bíblia lá, um rapaz que estava no estado de rua, né? Dei uma Bíblia para ele. Eu estou até para comprar outra. Né? Então a gente tem que examinar as escrituras mesmo, tem que ler a Bíblia mesmo, examinar, ler texto por texto. Né? Não é só ler aquela parte literal ali e dizer, é isso aqui, como as testemunhas de Jeová lê, como esses teólogos aí lê. Né? Porque eles não mostram parte por parte da Bíblia, que tem falando em cada assunto. Por exemplo, quando fala sobre o divórcio, ele só vai ler capítulo 5 capítulo 5 de Mateus, porque eles não lê lá capítulo 7 de Romanos, né? Porque eles não lê capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Porque eles não lê 13 de Hebreus, porque eles não vão ler lá também capítulo 10 de Marcos, né? Porque eles não lê essa parte aí da Bíblia aí. Eu queria saber por que eles não lê, que eles só lê literalmente. Só lê um texto ali, né?
lê o texto ali e pronto, e os outros não. Tem textos cruzados, existe textos cruzados. Né? Então a gente tem que examinar a Escritura. Por isso que Jesus Cristo fala: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como fala lá também em Oséias 4:6, né? Que o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. A Testemunha de Jeová, quando estava lá agora na loja, agora de tarde, quando eles entregaram essa abominação aqui, a minha aqui, né? Eu disse para ele, quando eles entregaram a minha, ele disse: ó, entra aí no site aí e tal, e veja. Eu digo: não, a doutrina de você eu já conheço já. Né? Eu já conheço, pode ficar tranquilo. A doutrina de você eu já conheço já. Né? Porque na hora que eu estava pregando para eles lá, eles não gostou do que eu falei e saiu. Né? E a gente tem que falar a verdade, não tem que fazer, né, com risadinha, fazer vontade de homem e agradar homem, não. A gente não deve agradar homem, não, a gente tem que agradar a Deus. Né? A gente tem que pregar a verdade, doa quem doer. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, né, não vai se ver comigo, não, vai se ver com Deus naquele grande dia. Né? Então, meu irmão, tem que examinar as escrituras, examine mesmo, leia mesmo. Essa semana, eu estava de madrugada aqui, estava lendo a Bíblia, estava fazendo aqui uns estudos aqui, né, para algumas para pregação também, né, que eu vou fazer algumas pregações. Está chegando aí dia 8 dia 8 de dezembro, né, para quem não sabe, aí dia 8 de dezembro foi um dia em que eu estava pregando lá na praia, que aqui dia 8 de dezembro é comemorado aqui, né, uma festa diabólica que se chama, eu não sei em outros cantos se é comemorado isso, mas eu creio que seja, né, que é a Iemanjá, né, a festa de Iemanjá. Muita gente sabe o que é isso, né? Os pessoal da Umbanda, né, que comemora isso aí, né, que vai comemorar a festa ao diabo. Aí nesse dia eu ia sendo preso, né? Tem aí o vídeo aí no canal, né? Vocês quiserem ver aí, tá aí no canal o vídeo aí que eu ia sendo preso. É um vídeo mais ou menos de 11 minutos, né? Tem um vídeo de 12 minutos que é o vídeo completo, né? Que nesse vídeo aí você vai ver as pessoas xingando, mandando eu tomar naquele canto, né? Uma macumbeira para na minha frente assim, começa a falar uns negócios, entendeu? Aí os católicos lá também dizendo que eu tenho que respeitar a macumba. Os católicos dizendo: não, eu sou católico, respeite o terreno. Católico e macumbeiro é um só, estão tudo junto. Né? E se não abrir os olhos, como fala lá no capítulo 21, se não se arrepender, né? Capítulo 21 fala que os idólatras, os feiticeiros, vão ser lançados no inferno. Né? Então, assim, tem que ler a Bíblia mesmo. E eu estou lendo aí, né? A gente tem que se preparar porque Cristo está voltando e se não tiver nos caminhos dele, infelizmente, aqueles que não tiverem, a porta da graça vai se fechar, meu irmão, e daí vai ser tarde. E vai cair aqui é a ira de Deus. Então, meus irmãos, vamos se apegar com Deus, vamos buscar Ele, porque está se findando. Ó, tá ali, ó, a minha caixa de som, essa caixa de som aqui, com a bolsa que eu sempre. Que é nessa bolsa aí que eu carrego a caixa de som. A caixa de som tá ali. Tem um outro que tá ali, ó, que é da Mundial, e tem essa daqui. Mas a que eu prego mesmo é essa aqui. Né? Já faz 1 ano e 3 meses mais ou menos que eu tô com essa caixa. Caixa top, mano. Já levou chuva e tudo, mas aqui essa caixa aqui, meu amigo, é potente, viu? Tem um grave bom para os irmãos aí que querem aí comprar uma caixa e tal. Tá aí uma caixa aí, ó, boa. Essa caixa eu comprei ela, se eu não me engano, ó, 650 watts, né? Eu comprei ela mais ou menos por 760, 750 mais ou menos. Mas aqui eu garanto. Essa caixa é bom mesmo. É boa, essa caixa da Britânia aí. Essa aqui é uma bolsa. Essa bolsa ainda ela cresce mais ela cresce mais ainda para cima, um pouquinho para cima ainda. Né? Essa bolsa vácuo, que é muito usado pelos paraquedistas, né? Da Força Aérea, né? Aí eu comprei ela na Shopee. Essa bolsa ela é boa, bem resistente à chuva e tudo, né? E é bom, carrega muita coisa nela, né? Eu carrego o som e ainda carrego outras coisas nela ainda. Aí, meus irmãos, tá aí, tudo para honra e glória do Senhor Jesus aí. Né? Faz tempo que eu também não viajo também, não vou para outras cidades pregar. Geralmente eu prego só aqui dentro de João Pessoa, mas em nome de Jesus vou
Vou estar indo aí pregar em outra cidade também. Então, meu irmão, vou encerrando aqui. Deus abençoe vocês. Então, meu irmão, cuidado com essas doutrinas de demônio, meu irmão. Vamos buscar o Senhor, não vamos estar dentro desses templos aí, não, porque lá está um engano. Tudo lá é comércio, né? Tudo para ganância desses caras, porque o que esses caras querem é dinheiro, dinheiro. Né? Como o Edir Macedo diz, né? Vamos buscar muito dinheiro, vamos buscar muito dinheiro. Vai buscar muito dinheiro para depois ir para o inferno, né? Que é o caso dele. Né? Porque abandonou a Cristo para seguir a Mamon, né? O Deus do dinheiro. Porque a gente não pode seguir a dois senhores, ou segue a um ou ao outro. Ou segue a um ou ao outro. Ou a gente segue a Cristo ou a gente segue ao dinheiro, né? Porque o dinheiro não é que vai nos dar a vida. Né? O dinheiro é apenas uma moeda de troca. Apenas isso, e nada mais, é terreno. Né? Mas o que a gente tem que buscar é as coisas celestes, as coisas do céu. A gente tem que buscar o Senhor, porque é Ele que vai nos salvar. Né, meu irmão? Então, fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, fiquem na paz.